Ei, você aí, já imaginou ter um robô que vende pra você na internet 24 horas por dia, 7 dias por semana e que gera de 100 a 500 reais em comissões diárias? Você pode parar de imaginar agora mesmo, porque esse robô existe e pode trabalhar pra você também. Não importa se você não tem experiência com internet ou marketing, se você não sabe onde achar seus clientes ou se você não tem nenhum produto para vender. Pare de se preocupar agora mesmo. Você vai aprender a criar um robô que faz isso de forma automática. Tudo o que você precisa fazer é configurar apenas uma vez e depois disso ele vai estar vendendo para você todos os dias. Seu computador se tornará uma máquina de dinheiro, como um caixa eletrônico 24 horas. Aproveite enquanto esta técnica ainda está funcionando. Clique no botão abaixo deste vídeo para entender mais sobre como você pode construir o seu também. Fez sempre visando ao ataque, ele estava perdendo, ele não tinha escolha, mas ele foi ousado, cara. Olha só como o Flamengo terminou o jogo. E se vai para prorrogação, o Flamengo ia... Foi ousado não, porque ele... Você não achou que foi ousado? Não, foi obrigado a trocar. Ele trocou o Gerson e o Diego, obrigado. Eu sei, mas ele terminou assim, ó. Terminou assim, ó, o jogo. Não, só que não nessas posicionamentos. Sim, mas com esses jogadores. Sim, agora sim. Com esses jogadores, né? Com esses jogadores. Ô, Isaac, mas vocês não concordam comigo que, assim... Eu concordo de você falar. As circunstâncias do jogo, lógico que a gente analisa as substituições. Primeiro a gente tem que saber se as substituições do River, no caso do lateral esquerdo, foi claro, mas das outras... Se não foi uma questão física. Não foi. Né? Não, a gente não sabe. Não, né? O Galhardo respondeu na coletiva, não sei se vocês viram. Não. Falou que não foi. Não, ele falou... Nem o Nacho? Não, do Nacho disse... queria refrescar o time e percebi que o time é um pouco cansado. Então. Porra. Não, mas... Desculpa, mas, enfim. já teve técnicos na vida que me tiraram aqui milhões de vezes. Sim. Cara, como que são bons, tem que ficar num jogo decisivo até final. Não sei que peças ou não pode. Isso como é o caso do Mineral na sacrifício, como o caso do Gerson sacrifício. Não dá. Mas, enfim, independentemente das substituições, eu acho que, como não deu certo, né, e o River acabou perdendo, mesmo assim, eu acho que o lance... com todo o erro, o acerto das substituições, que, enfim, a gente tem que analisar cada uma, o que o treinador pensou, a questão do lance do Prato, eu acho, para mim, foi decisivo. O jogador quando você está vencendo o jogo, você vê que o primeiro gol do River, o gol de empate do Flamengo, sai numa roubada de bola, onde você está vencendo o adversário na final da Libertadores, faltando alguns minutos, e você praticamente toma um gol, entre aspas, aí, de um contra-ataque, de uma saída de bola. Aonde teve um erro no meio-campo, e não é botar a culpa em um jogador, mas o jogador de ataque que, faltando 3 minutos, sabe que qualquer equipe que está inferiorizada vai marcar o quê? Vai marcar o centro do campo. Né? Porque você não pode forçar a bola por dentro. Mas o atacante não sabe disso. Então o que você tem que fazer? Abrir a bola. Tanto é que o posicionamento do Flamengo, de marcação, se você voltar o gol, você vai ver. O Flamengo tem uma linha de 4 e uma segunda linha, certo? Com o Everton lá, o Diego está por dentro. O Arrascaeta, que ao invés de marcar o jogador de lado, e muitos méritos, não só nesse jogo, no final, de aproveitar, mas durante a campanha toda. Mas a gente comentava aqui assistindo o jogo antes de entrar no troca de passe, né, no pós-jogo que a gente fez. O River teve no primeiro tempo e no início do segundo a chance de matar o jogo. Né? E num jogo como esse, você tem que fazer a diferença quando você é melhor, e o River era bem melhor que o Flamengo. E aí, quando você não faz essa diferença no jogo, você dá a oportunidade de um time de alto nível também, como o seu, que é o Flamengo, de jogadores, de um lance como esse empatar. E o River, logo em seguida, sentiu. Porque quando você toma um gol naquela circunstância, você pode ser experiente, você pode ter vivência, pode ter jogado tantas finais. Baqueia o time. Não tem jeito. Baqueia até se equilibrar de novo, não deu tempo. O lançamento do Diego... Até se equilibrar de novo, veio o segundo soco. Aí o cara que era melhor só acordou na lona. Aí acordou o cara que era de 10 segundos. Acordou em Buenos Aires. Pra mim, até esse momento, o Pinol era melhor no jogo. Jogou muita bola. Também E acho. aí faz aquela coisa de cabecinha, dá assistência perfeita. Perfeito. Não, Aí e, na pela canhotinha. esquerda. Na frente e na Canhotinha, canhotinha. o que Deu quer tempo até mais? dele olhar pro goleiro ainda. Agora, esse jogo de sábado, eu pensei no senhor, numa coisa que o senhor falou aqui. E que eu sempre dizia, imagina, o Pet tá viajando, isso nunca vai acontecer, A gente não sempre dá. fala besteira, né? O Pet falou besteira. Porque lá no começo da temporada, antes da chegada do Jesus, inclusive, quando se especulava, e era tema dos programas de mesas redondas como esse,
Como é que esse Flamengo pode ser mais ofensivo? O Pet falava, dá para o Diego fazer a função que hoje é do Gerson, por que não se esforçar? Dá para o Diego fazer isso. E como o Abel era muito reticente a fazer isso, entendia que o Diego não tinha condição física de atuar nessa posição, o Pet sempre falava sobre isso no Seleção. Eu sei que foram circunstâncias de jogo, que ele entrou ali num determinado momento, mas quando o Diego entrou e jogou muito bem, eu falei, o Pet tinha razão. Tá? Rizek admitindo isso. Grava isso, produção, por favor. Que partida que o Diego fez. Mas pelos atuando esquema, aí. foi pelo esquema, Claro. né? O presidente do Flamengo está falando ao vivo sobre a renovação do Gabriel, hein? Que vai custar 100 milhões aproximadamente de reais para o Acho que Flamengo. vai ser mais, barato. hein? Barato, é? Tá bom. Acho que vai ser mais. Fala. Foi anunciado, nós já tivemos, vamos dizer assim, contatos iniciais com a Inter de Milão. Eu não diria, não temos nada ainda definidos com eles, mas, vamos dizer assim, muito bem encaminhados e acordados. Isso passa também pela vontade do jogador de continuar jogando aqui e, obviamente, a gente precisasse se acertar em termos salariais, como seria. Esses contatos são feitos diretamente pela área de futebol com o jogador. O próprio vice-presidente de futebol já deu uma declaração, Marco Braz, já deu uma declaração no passado, falando que o próprio jogador preferiu começar essas conversas após o final do ano, final da temporada, que graças a Deus foi estendida, né? Com a vitória da Libertadores, agora o final da temporada só vai ser muito perto do Natal e é nesse momento que, a pedido inclusive do próprio jogador, que é quando nós vamos entrar em negociações com ele. Teremos ainda o contrato dele vai até o final do ano, então não teríamos problema com relação a isso. O que a gente já sabe, que é público, né? O próprio Marcos Braz, homem de futebol do Flamengo, já tornou público, é que o clube tem um acordo com a Inter de Milão. Embora o Flamengo não divulgue, a gente sabe que é em torno de 100 milhões de reais para comprar o Gabriel em definitivo. Falta negociar com o jogador. É barato, então? Não, 100 milhões não é muito para comprar o Gabigol. Faz um câmbio em euros, quanto isso dá em euros? 20 milhões de euros, 21. Quanto ele vendeu os jogadores? O próprio. Então, trazer agora um jogador assim, E a não idade, é caro. e até pela idade. Que ele tem 23 anos, que acaba de cumprir. Ele pode ser o 9 da próxima Copa. No Flamengo pode. Indo aí ele tem que pensar. No momento, se o Gabigol não tem um grande clube na Europa, para ir um clube mediano, vai tirar muito mais chance. Porque no clube mediano ele não tem chance de ter possibilidade de ganhar e fazer conquistas. Aí, consequente, se não é o protagonista e no primeiro plano, vai ter menos oportunidade de chamar nos olhos do treinador da seleção. Aí, menos opção. No Flamengo, com esse momento que o Flamengo vive, que vai viver próximos anos pelo menos, o ano que vem, o outro talvez, vai chamar a atenção aos olhos do treinador da seleção. Indo para a seleção com o futebol que está jogando, para mim, é protagonista agora. Está jogando melhor do que qualquer um na posição agora. Sem dúvida. Já estão falando isso. Sem dúvida. E futebol é um momento, a seleção é um momento. Você que é o craque e campeão mundial, sabe disso. Aproveitar o momento. Aí ele valoriza 3 vezes mais no mínimo, porque 23 anos. A média que os jogadores na Europa são vendidos e pagos, 26, 27. Então tá tempo de maturar e de Flamengo, inclusive, faturar mais dinheiro ainda, e ele ganhar mais. E ter uma projeção da carreira dele. Gabi, pensa nisso. Tendo um clube grande, beleza, direitos teu, cada um tem um... Não tendo, você está num grande clube com chance e ídolo de se tornar. E pensando em seleção, o Flamengo é seguir fazendo o que ele já está fazendo muito bem aqui. Ir para a Europa agora é uma aposta de novo. Pode ser que ele chegue e não se adapte ao time, ao treinador, ao modelo de jogo. Aqui é seguir fazendo o que tem feito dele o melhor centroavante do Brasil no ano. Dá uma olhada no ano dele. Ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 22 gols, restam ainda 4 rodadas, mas já é o maior goleador do Fla em uma única edição. É o artilheiro da Libertadores com 9 gols em 12 jogos, média de 0,75 por jogo. Venceu o prêmio de melhor jogador da final. Já é o 4º maior goleador de todos os tempos do Flamengo na Libertadores, superando ídolos como Nunes e Adílio.
Já é o maior artilheiro do Flamengo numa mesma temporada, neste século, com 40 gols. Na temporada, a média do Gabriel, na temporada, é de 0,74. E ele tem uma questão nessa Libertadores, que ele pode chamar de dele, que marcou gol em todas as fases. Isso não acontecia desde 2007 com o Juan Román Riquelme, o maior jogador da história do Boca. Ele marcou pelo menos um gol em todas as fases da competição. Não é que é um jogador que surgiu na semi, na final, não. O cara foi consistente do começo ao fim dessa Libertadores da América. Esse é o ano do Gabigol. Se amanhã tem jogo da seleção, alguém aqui não escalaria o Gabriel com a 9? Não, eu escalaria. E o Rizek, em cima disso que você falou, que todo mundo falando que a Libertadores, né, como você colocou agora, foi dele, o que me impressiona é a lucidez. Eu trabalhei na volta, na festa do Flamengo todo. Toda a entrevista que o Gabriel dava, as perguntas eram, você deu o título ao Flamengo. E ele, em todas as respostas, todas, sem exceção, compartilhando com todos os colegas, com todos os jogadores, porque todo mundo fala da marra, do jeito de ser do Gabriel, mas em nenhum momento, mesmo na euforia de uma festa, ele não deixou de compartilhar com os companheiros, com a comissão técnica. E uma coisa que me chamou muita atenção, até parabenizar o Pet, né, capacidade... Já demos um parabéns, hoje que é 2. Não. A capacidade do Gabriel, mas foi em relação ao que aconteceu. Claro, dois. O Pet com o Júnior, o reconhecimento de um jogador que está tão bem na euforia de um título importantíssimo e o reconhecimento a ídolos, que hoje é muito difícil, hoje, na atualidade do futebol, o reconhecimento de um atleta como ele. Então, parabenizado, porque o que ele fez lá naquela imagem maravilhosa dele com o Júnior abraçando foi impressionante. Equilíbrio, né? O equilíbrio. Exatamente. Às vezes, nesse momento, o jogador acaba se desequilibrando um pouquinho. Exatamente. Tá, o emocional, né? Está dizendo que não tem equilíbrio emocional, não. É que dentro do campo é outra coisa. A gente joga a bola. Se transforma um pouco. Tu vê, por exemplo, tu tem exemplo aqui, você bom, eu dentro dos campos é uma coisa, aqui sou muito amigo, amado, a gente, né? Ele falou que se transformava um pouco, eu já me transformava muito. Então, por isso que eu acho que esse reconhecimento tem que ser falado, porque todo mundo fala do Gabriel, da marra, da maneira de ser, mas o que ele fez lá, eu acho que é impressionante para um garoto de 23 anos ter feito os 2 gols de um título, né, tão impressionante como esse, né, Ricardinho? Tá de parabéns, Gabriel. Já tem Landim falando sobre Neymar aí, não? Tem? O presidente do Flamengo, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. Há cerca de 2 semanas, o pai do Neymar esteve no Ninho do Urubu, se transformou também no agente do Gerson e começou um papo, até pelas comemorações do Neymar. Não sei se vocês viram, o Neymar ficou enlouquecido com o título do Flamengo. Elogiando o Gabigol, enlouquecido mesmo na conquista, como todos os flamenguistas mundo afora. Hoje tem gol do meu cunhado, né? Isso. Foi? O cunhado dele. O Gabigol é o cunhado. Parece que ficou feliz o Neymar no sábado. E aí ficou um papo, mas há algum fundo de verdade? É possível que Neymar vista a camisa do Flamengo? E o presidente do clube fala sobre isso. Presidente, o senhor falou de investimento. O Neymar, logo depois da vitória do Flamengo, postou um vídeo. O pai dele já esteve no Ninho também. O que o senhor pode dizer para o torcedor do Flamengo que começou a sonhar com a vinda do Neymar? Os números do Neymar, para vocês terem uma ideia, pelo menos que chegaram até a mim, são números impressionantes em termos de salário que ele ganha e tudo isso, né? O que o Neymar ganha vamos dizer assim, é 10 vezes mais, talvez, aproximadamente, do que o que ganha o jogador mais bem remunerado do Flamengo. Então é o seguinte, a gente tem que ter os pés no chão. Se é uma coisa que hoje no Flamengo não existe, desequilíbrio da administração do clube pelo lado financeiro. A gente sempre vai ter os pés no chão e foi assim que nós buscamos, vamos dizer assim, todas as nossas contratações que nós fizemos e toda a nossa gestão do nosso grupo de atletas, do nosso plantel do clube. Se vocês forem ver, tudo foi muito pensado, muito organizado, não necessariamente fazendo investimentos
no curto prazo, só com impacto financeiro no caixa nesse ano, alguns investimentos com impacto no longo prazo, mas tendo a certeza de que eram os investimentos corretos, porque se nós fizéssemos esses investimentos de forma errada, aí sim nós teríamos problema, porque nós teríamos dificuldade de repassar de volta esses atletas ao mercado pelo preço que nós contratamos e ainda teríamos que contratar outros atletas com preço muito mais elevado. Da importância de todo o trabalho que nós fizemos de reestruturação da área de scout do clube. Hoje nós temos lá, antes tínhamos 2 profissionais trabalhando naquela área, subordinado ao diretor de futebol que fazia as decisões do clube. Hoje nós temos 15 profissionais trabalhando nessa área e aonde eu recebo continuamente, né, relatórios para cada posição identificada de desempenho de jogadores no mercado, para cada uma das posições, e não só de desempenho técnico que eu cobro, mas também eu cobro desempenho físico desses atletas e cobro deles também desempenho, vamos dizer assim, nas redes sociais, qual é a forma de comportamento desses jogadores, como eles se dão, a análise de como foi o histórico desses atletas em outros clubes que eles atuaram. Ou seja, a minha preocupação, e eu acho que a preocupação hoje dos postos do Flamengo, quer dizer, é de não só buscar os melhores atletas, claro que dentro de uma relação custo-benefício. Você citou o caso do Neymar, é um caso impossível da gente, nesse momento pelo menos, da gente conseguir atingir, mas buscar pessoas que venham a agregar dentro do grupo, né, que tenham espírito de grupo e que venham a trabalhar, vamos dizer assim, dentro da equipe, melhorando ainda cada vez mais o plantel do Flamengo. Presidente, obrigado. Se o Neymar é impossível, na opinião de vocês, o Flamengo tem que atacar como no mercado para trazer reforços para o ano que vem? Primeiro tem que fazer planejamento, tem que terminar a temporada. A temporada tem uma chance muito boa, já fantástica, um ano fantástico do Flamengo. Concordo. Histórico já, mas ainda pode ser melhor, E aí, terminado isso, já tem que pensar o que é no futuro. E de imediato, o Flamengo tem 2 peças-chave que não são definidas, que é o Mister e o Gabigol. Então, a prioridade é essa, junto com o final do ano, com possibilidade de disputar o taça de campeão mundial, né? Outras coisas, ele já tem, outras peças no time, ele já tem tranquilo. Aí tem que ver planejamento orçamentário, como vai ser ano que vem, quais são as pretensões, quais são os planos e o que almeja o Flamengo para o futuro. Onde pode se reforçar, tem algumas peças que podem ser trocadas ou vendidas, mesmo que sejam jogadores jovens, porque o Flamengo tem um time extraordinário. Pode ser melhorado? Pode. Então tem passo a passo a fazer. Primeiro passo e grande é resolver coisa do Mister e da Gabigol. Segundo, Mundial. Ou junto. Porque esse tempo, infelizmente, o que acontece? No contrato do Mister, em dezembro entra uma janela onde tem em torno de 10 dias, mais ou menos, onde cada um pode rescindir um contrato sem custo, sem pagar multa. E isso infelizmente, não é bom. Claro que é óbvio que o Flamengo não quer fazer isso, mas o Mister, nessa situação, é óbvio que quer ser renovado e deveria pensar na renovação. Porque como você vai planejar um ano tendo um técnico contrato até junho? Não. Então, essa coisa, você perde o seu melhor jogador, ou maior artilheiro, um dos mais importantes, o segundo mais importante, porque tem o Bruno Henrique, que também teve decisões, muitos jogos decidiu esse ano, e esse também. Porque o Bruno Henrique, do jeito que ele fez a jogada, não é o típico do Bruno Henrique. Foi eleito o melhor jogador da Libertadores, merecidamente. A impressão que eu tenho é que o Flamengo vai fazer o seguinte nas contratações, impressão baseada nas entrevistas que a gente vê das pessoas que comandam o futebol. Vai trazer jogadores que disputem posição com os titulares e assim melhorem até os titulares. Sim. Por exemplo, um zagueiro de altíssimo nível para disputar a posição com o Rodrigo Caio e Mari.
um volante de altíssimo nível que ele não tem hoje entre os reservas. Porque o Cuejá saiu, que era o melhor volante. À época chegou o Gerson e deu conta e não deu conta. Então acho que ele vai buscar jogadores para disputar a posição. Não, ninguém falou, vai falar agora, porque tem chance de enfrentar o Cuejá no Mundial. Na estreia do Mundial. Exatamente. Se o time dele passar pelo jogo que antecede a semifinal, teremos esse encontro. Isaac, com relação a esse planejamento do Flamengo, eu acho que o primeiro ponto é a questão do treinador. Sim. Pessoal, olha que legal. Primeira semana do mês de novembro e eu já faturei mais de 35 mil reais. Mês passado, em outubro, eu fiz mais de 100 mil reais. E tudo isso com vendas automáticas e online. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.